Bronco chegou ao mercado na década de 60 e fez muito sucesso na estrada e fora dela. Ele inclusive está sendo lançado aqui no Brasil em breve, mas hoje a gente vai falar de um clássico, um exemplar de 1987, Ed Bauer Edition, com swap de motor e câmbio. Muito bem, pessoal, e hoje falaremos de Ford Bronco aqui na garagem. Aliás, como a gente sabe, o Bronco está voltando ao mercado. Para quem não sabe, já foram emplacados 28 exemplares aqui no Brasil, ele vai ser vendido aqui. Então em breve a gente vai ter novidades nesse sentido. E eu acho que dependendo de valores e tal, a Ford pode realmente dar fazer um retorno aqui no Brasil aí aos bons tempos, digamos assim, porque realmente ele é um SUV que tem muita história e é conhecido por uma série de qualidades, né? Inclusive, vocês lembram daquela matéria que eu fiz com a Lady Gaga? Lady Gaga também tem um Bronco clássico. Aliás, ela tem uma coleção de carros. A gente falou dos clássicos da Lady Gaga, e na coleção dela ela tem um Ford Bronco mais clássico, né? Inclusive aquelas configurações que eles têm nos Estados Unidos que eu acho sensacionais, que é caminhonete conversível. Putz, eu acho fantástico. A década de 80 nos Estados Unidos é muito legal. Bom, o Bronco chegou ao mercado em 66, daí teve várias, né, gerações nesse meio tempo. E é um SUV, digamos, raiz, até porque a ideia dele é o SUV original, né? O SUV que ele é um veículo grande, é um veículo derivado de picape, ou não, mas um veículo que tem um porte grande, né? Depois que surgiu o conceito de SUV compacto, e é o que a gente tem muito hoje no mercado. De qualquer forma, esse é um Bronco 2, baseado na Ranger. Essa Ranger, como a gente sabe, a Ranger que veio ao Brasil foi a posterior a essa geração. A Ranger que chegou aqui na década de 90. Então, nós não tivemos essa Ranger por aqui. Por outro lado, ela é um carro extremamente harmonioso, típico dos anos 80. Esse exemplar é 1987, então ele é todo quadradão, coeficiente aerodinâmico baixo ou alto, enfim, dependendo da sua, de como você olhar. Mas a ideia do carro é essa, né? Esse é um carro parrudo, um carro que tem uma imagem de força, e eu acho que o Bronco ele conseguiu na história fazer isso. Esse exemplar em especial ele está com uma customização própria, inclusive de mecânica, né? O proprietário já comprou com o swap de motor, já estava com o V6 da Ranger, mas foi um acerto legal também, se a gente for pensar dentro da ideia e da proposta do carro. E outras coisas que ele traz aí, justamente que fazem desse carro algo personalizado. Vale ressaltar essa combinação branca com a grade preta, né? Não tem nenhum cromado. Eu acho isso fica bacana também. Carro americano tem muito cromado, como a gente sabe. Então esse tem esse estilo mais simples, entre aspas, visualmente. Outra coisa bacana, essas rodas de 15 polegadas com o lift aí de suspensão. Então, se ele já é um carro 4x4 com uma vocação 4x4, né, digamos, sem eletrônica ou com pouca eletrônica, nesse caso acaba sendo algo extremamente propício, digamos, para isso. E é uma outra coisa legal também, que eu gosto muito, a gente vê nas RAM, né, as 2.500, as 3.500, essa luz em cima, né, fica parecendo um mini caminhão, é bacana mesmo. E aqui, Bronco 2, Ed Bauer Edition, vou mostrar umas informações sobre essa edição ao longo da matéria, das nossas impressões.
Outra coisa que eu gosto muito desse tipo de veículo, como tinha Blazer também lá nos Estados Unidos, esse vidro, né? Sempre na matéria da Brasínca que eu mostrei, a Brasínca fazia exatamente isso, dava esse toque meio diferente, parece aquelas piscinas sem borda, né? Mas é um estilo que eu acho bem bacana. Aqui atrás, o step, porta-malas, o porta-malas vocês já deram uma olhada, né? E aqui vamos ver o interior, porque esses carros da década de 80 são muito cativantes. Primeira coisa legal, isso foi deixado original, tá vendo? Eu acho esses detalhes de época muito interessantes. Aqui também, esses comandos de vidro e travamento da porta, parece uma calculadora, né? É bem bacana também. O detalhe aqui para inflar e desinflar o banco, olha só que é um detalhe de acabamento interessante. E essas arvorezinhas, esses pinheirinhos aqui são da Ed Bauer Edition, outro detalhe legal. E aqui no posto de motorista a gente tem o acabamento desse carro é muito legal, porque a parte interna é toda original, não foi modificada. Então nós temos o teto marrom mais escuro, aqui o banco é caramelo, enfim, o acabamento do carro é de muito bom gosto, né? E o detalhe aqui é dizer que lembra aqueles Jeep Cherokee ou os Wagoneer. Aliás, se tiver um Wagoneer, manda mensagem que estou procurando fazer matéria há algum tempo. Esse acabamento aqui eu acho muito legal, porque o painel é grande, né? Você fica numa posição mais recuada dirigindo. O volante, claro, não é original, um toque de customização, mas tem uma nostalgia muito grande esses carros da década de 80 por conta disso. Aqui o câmbio da Ranger, motor e câmbio da Ranger, e aqui o console, olha só que legal, tem um aviso aqui sobre luzes queimadas, combustível baixo, é um check control, né, fluido do limpador, e aqui alguma lâmpada queimada. Bem interessante isso, hein? Vale ressaltar. E agora, claro, vou mandar para falar das nossas impressões desse V6 de 4 litros. Esse carro, além da suspensão, ele também está com um escape, né? Deu para notar na primeira aceleração, né? Nas passagens. E uma coisa interessante, até para separar bem uma coisa da outra, né? Esse é um Bronco 2. Quando a gente fala em Bronco, vamos só ouvir esse V6. Cara, tô me sentindo uma Quaid aqui, o lobo solitário. Chuck Norris, agora eu tô sem bigode, né? Xerife, Texas Ranger. Mas uma coisa curiosa então, a história do Bronco começou em 66, né? Na década de 80, a Ford resolveu criar um Bronco menor, né? Como a gente sabe, o Bronco derivado da F-150. E eles resolveram criar o Bronco 2, que é um derivado da Ford Ranger, né? E a Ford Ranger, como a gente sabe, nos Estados Unidos ela tem uma história muito legal também, que na década de 80 as picapes também mid-size, porque lá na verdade dá para imaginar que a Ranger é uma picape pequena, né? Elas ganharam muito espaço, com opções da Chevrolet, GMC, Dodge, Dakota mesmo, né? Então a Ford resolveu pegar um produto seu que já estava na 4ª geração, que era o Bronco, e criar uma versão derivada da Ford Ranger, que seria o Bronco 2. Então ele é um pouco menor quando você compara ele com o Bronco. Eu falei da Lady Gaga, a Lady Gaga tem um Bronco maior, né? O original, digamos. Esse é um Bronco 2, e a ideia do Bronco 2 justamente foi atender aquele nicho do público que buscava toda a qualidade, toda a força bruta de um Bronco, porém num tamanho mais compacto, digamos assim.
Como a gente sabe, nos Estados Unidos as coisas são exageradas, né? Eles gostam bastante de vaga enorme de estacionamento. E o espaço deles, né, também é bem grande. Então a ideia do Bronco 2 foi buscar um público que queria um Bronco, mas um pouco menor, um SUV compacto. Um SUV compacto para eles é isso, basicamente. Inicialmente ele era vendido com duas versões. Aliás, inicialmente vale ressaltar, ele era vendido apenas com tração integral permanente. E depois veio uma opção com a tração traseira. Esse aqui é um 87, né? Então ele tem uma tração traseira e a tração 4x4, mas é separado. Quando o proprietário atual comprou esse carro, ele já estava com esse swap da V6 de motor e câmbio. E daí ele fez algo que eu achei bem acertado, que foi mudar a parte externa para o gosto dele, customizar, fazer essas mudanças que eu citei há pouco, e deixar a mecânica que já havia sido trocada. Afinal, foi a mecânica usada pela Ranger aqui no Brasil, aquela Ranger argentina, um pouco mais potente que o da Ranger da primeira geração vendida aqui, e um motor confiável, um motor que dá para achar peça de reposição muito facilmente. Acho que foi uma coisa bem acertada deixar essa mecânica V6 ao invés de buscar um 6 original, que inclusive é mais fraco em termos de potência. De qualquer forma, eu acho que fora isso só seria legal se eventualmente ele, sei lá, colocasse o V8 aqui, o 351, daí ia ficar também diferente. Mas dentro daquela ideia do carro, eu acho que o V6 da Ranger e o câmbio, a combinação ficou perfeita e excelente, vale ressaltar. E daí esse carro passou aí pelas mãos dos customizadores. É um Edelbauer Edition, tem algumas características dessa série. E o que é legal dessa do Edelbauer Edition é justamente que saiu o Explorer, né, Edelbauer Edition. Ou seja, tem umas opções legais também, né, nessa série. Vamos ouvir o V6. Curioso desse carro é que assim, o comportamento dinâmico dele é um pouco molenga, digamos assim, porque o lift de suspensão e esses pneus off-road, realmente você acaba tendo uma sensação curiosa, e dá umas passarinhadas. Então é um carro para passear, ou então botar na trilha eventualmente, né, porque ele tem essa capacidade aprimorada. De qualquer forma, o que eu achei bem legal desse carro justamente foi trazer para a matéria, por causa de ser um Bronco 2 e também por ser um carro bastante raro, né, aqui no Brasil, um modelo muito raro por aqui. Uma vez mandaram um e-mail com um Bronco 2, um Bronco, aliás, aquele era o Bronco de quarta geração, aliás, que ele era derivado da F-150, então ele tem aquela cara da nossa F1000. Lá em Santa Catarina, esse carro, e muito bonito também. E uma coisa também para a gente até complementar as informações da matéria, é que o Bronco 2 ele ficou de 83 a 94 no mercado. Então ele teve algumas mudanças ao longo desse tempo, né, esteticamente falando. Como eu falei, esse é um 87, ele é bem anos 80 mesmo, ele é bem característico da época. E depois ele acabou saindo de linha, então ele ficou relativamente pouco tempo. Se a gente for ver, ó, a ressonância que dá no escape, retrocesso, aliás. Se a gente for ver a história do Bronco original, que foi lançado em 66 e voltou agora, né, realmente a história do Bronco 2 foi bem pequena. De qualquer forma, está registrado e é um carro muito legal, e muito legal de andar também, por toda essa nostalgia que ele acaba trazendo. Os retrovisores grandes, você acaba tendo uma visão muito boa, porque na verdade realmente ele é um carro compacto. Eu achei que a ideia é excelente, e se a gente pegar para nossa realidade aqui no Brasil, também é um carro que se adequa bem, porque afinal dá para você andar com ele, parar em vaga de shopping,
dá para você andar com ele, estacionar sem nenhum tipo de preocupação em relação ao tamanho, bem acertadinho. É isso aí, pessoal, já vou me despedindo. Dá-lhe V6, grande abraço, até mais.